Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é sobre viga com carregamento distribuído uniformemente, diagrama de força cortante momento fletor. Vamos ver? Então, observe a figura. Na figura nós temos uma viga de comprimento L que se encontra engastada na sua extremidade B. Lógico, então podemos dizer que essa viga é uma viga em balanço. Uma viga em balanço que possui um carregamento distribuído uniformemente ao longo de todo o seu comprimento L. Então, observamos que esse carregamento é um carregamento ômega, ou seja, esse carregamento, que nós vamos chamar de ômega ou de W, ele representa exatamente a densidade de carga ao longo de todo o comprimento. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos exatamente determinar o que nós chamamos dos esforços internos ao longo do comprimento AB dessa viga. Para isso, é importante realizar um corte na viga. Vamos realizar um corte na viga, pois ao realizar um corte, podemos determinar exatamente quais são as forças ou os esforços internos que nós temos para a viga. Então vamos observar que se eu dou um corte exatamente nessa região, nós podemos verificar que para esse corte AC nós temos exatamente a força cortante e aqui um momento fletor. Se verificarmos a força cortante e momento fletor, podemos verificar que aqui nós temos exatamente os chamados esforços internos. Vamos verificar que essa força cortante é devida ao carregamento que nós temos na viga e vamos verificar que esse momento fletor é também devido aqui às forças externas que agem na viga, provocando na viga uma certa flexão. Então, amigos, olha só, no momento que verificamos esse corte, podemos verificar que ao longo desse determinado comprimento X, nós temos então exatamente um carregamento ômega para esse comprimento AC. Então, se eu tenho um carregamento ômega, que é um carregamento ao longo desse comprimento X, eu vou dizer que eu tenho aqui exatamente uma carga ômega X. Então, ômega X vai ser exatamente o que nós vamos chamar dessa força que está agindo aqui, ó, nesse segmento AC. E podemos verificar exatamente que essa força se encontra exatamente, ó, no ponto médio do segmento AC. Então, verificamos que esse segmento AC da nossa viga, ele se encontra em equilíbrio. Se ele se encontra em equilíbrio, então podemos dizer que o somatório das forças em relação a qualquer ponto é igual a zero. Então, dessa forma, podemos admitir que, vamos ver? Pronto. Se eu tenho essa força ômega x e tenho essa força cortante e sabemos que o somatório das forças em y é igual a zero, logo verificamos que essa força ômega x está na direção vertical, sentido negativo. A força cortante também se encontra na direção vertical, sentido negativo. Então, a soma desta força V mais essa força ômega x vai ser igual a zero. Então, podemos equacionar de que forma? Somatório de f de y é igual a zero. Logo, menos ômega x menos v de x é igual a zero. Então, passamos a ter uma equação que nos diz que a força cortante ao longo de x é dado pela equação igual a menos ômega x. Opa! Quando verificamos essa equação, queremos dizer que a força cortante ela está variando de forma linear ou com o comprimento da viga. Então, podemos verificar que o gráfico que vai representar a força cortante ao longo do comprimento da viga será representado por quem? Por uma função do primeiro grau. Então, vamos lembrar, sempre que tivermos então um carregamento uniformemente distribuído, o gráfico da força cortante será representado por uma função do primeiro grau. E verificamos, ó, uma função do primeiro grau com uma inclinação negativa. Logo, para essa viga, especificamente para essa viga em balanço, verificamos no ponto A
é um ponto para x igual a zero. Para x igual a zero, se nós substituirmos na equação, verificamos que a cortante será zero. Ou seja, a nossa reta, que é o que representa a função do primeiro grau, será exatamente, ela estará começando exatamente aonde? Na origem dos eixos. E verificamos que essa reta será uma reta decrescente, como podemos verificar, olha bem, desta forma. E podemos verificar que para o ponto B, que é para o ponto de x igual a L, nós temos exatamente uma força cortante igual a quem? A menos ômega L. Diga-se passagem, essa aqui será o que nós chamamos da nossa cortante, o que? Da nossa cortante máxima. E diga-se passagem, verificamos que por ser uma viga engastada, a cortante será máxima sempre no engaste, e verificamos que o ponto B é o ponto exatamente do engaste. Então, não esquecer que toda vez que temos uma viga com um carregamento uniformemente distribuído, o gráfico da cortante será representado por quem? Por uma função do primeiro grau. Então podemos lembrar, vamos lembrar, diagrama de cortante. A derivada da cortante em função de dx será sempre igual a quem? A densidade de carga. Como nós temos uma densidade de carga ômega, se eu derivar essa função de Vx, vamos ver? Se eu derivar essa função de Vx, observe que essa derivada aqui vai dar exatamente o que? Menos ômega. Então, observando que a derivada dessa função do primeiro grau vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente a nossa densidade de carga. Então, teremos sempre um gráfico com uma inclinação que, amigos, uma inclinação negativa. Então, esse é o gráfico que representa exatamente o que? A força cortante, como a força cortante se comporta ao longo dessa viga. Mas também queremos visualizar como se comporta quem? Como se comporta o momento de flexão. Então, nós temos aqui para o segmento AC o nosso momento de flexão. Se nós temos nosso momento de flexão, podemos dizer que, devido à condição de equilíbrio, o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto é igual a zero. Então, como nós fizemos o corte aqui em C, vamos dizer que o somatório dos momentos em relação ao ponto C é igual a zero. Então, essa força ômega-x, ela vai realizar em relação a C, vamos ver, em relação a C, uma rotação no sentido que? Anti-horário. Se é no sentido anti-horário, então será positivo. Então, eu vou ter a força ômega-x vezes a distância do seu ponto de ação até o ponto C. Essa distância aqui que nós estamos vendo aqui, exatamente com o cursor, ela é igual a quanto? Meio de x. Então, nós temos ômega-x vezes meio de x, mais esse momento que eu quero saber, que é o momento de x. Dessa forma, aplicando essa equação, nós vamos chegar à equação que nos diz que o momento de x, o momento ele varia ao longo da viga pela equação menos ômega x ao quadrado sobre 2. Olha que interessante. Essa equação aqui, ela representa exatamente o que, amigos? Uma função sim do segundo grau. Está aqui. Ela representa uma função do segundo grau. Se ela representa uma função do segundo grau, nós vamos verificar. Função do segundo grau é uma parábola, mas essa parábola será com cavidade para cima ou para baixo. Basta olhar aqui o nosso sinal. Estamos vendo que essa parábola vai ter uma concavidade voltada para baixo. E dessa forma, nós verificamos então que para o ponto A, que é o ponto x igual a zero, a parábola vai começar exatamente aonde? Na origem. Mas veja bem, vamos lembrar de algo aqui interessante? Vamos lembrar que sempre a derivada da equação do momento em função de dx vai nos dar o quê? Vai nos dar a cortante. Então eu posso dizer o quê? Se eu tenho essa parábola, uma parábola com a concavidade voltada para baixo, eu posso dizer que exatamente em cada ponto dessa parábola eu vou visualizar exatamente o que? O valor da cortante. Então vamos verificar que o que eu tenho, vamos lembrar aqui, o gráfico da cortante, ele nos diz o que? Que a cortante ela está aumentando de valor, sim, porém valores negativos. Então eu vejo que se nós traçarmos retas tangentes, olha só, retas tangentes exatamente na nossa parábola, eu vou ter uma reta aumentando de inclinação, porém retas o que? Decrescente, mostrando assim o que nos diz o gráfico da cortante. O gráfico da cortante nos diz que a cortante está aumentando de valor, porém de forma negativa. Então, o nosso gráfico do momento, ele nos informa isso, que se eu traçar
para essa parábola retas tangentes, as retas tangentes que indicam a inclinação, e a inclinação é a derivada, e a derivada do momento é a cortante, nós vamos ver que a inclinação da reta está aumentando, porém aumentando de forma a você verificar que é uma função decrescente. Muito bem. E verificamos que para o ponto B nós temos exatamente esse momento. Opa, como podemos determinar esse momento? Podemos determinar de duas maneiras. Podemos substituir aqui na equação. Se eu tenho que a equação do momento é ômega x ao quadrado sobre 2, basta eu dizer que para o ponto B x é igual a L. Se x é igual a L, eu tenho quanto? Menos meio de ômega L ao quadrado. Agora, lembrando também que se eu quero saber quanto vale esse momento, basta eu calcular essa área, ou seja, a área do gráfico da cortante nos dá exatamente o que? Esse momento, sim. Vamos verificar? Quem é essa área? Essa área aqui é base vezes altura, é a área de quem? De um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, se eu multiplico, vamos ver, L por quem? Por menos ômega L, dividido por 2, eu vou encontrar quem? Menos meio de ômega L ao quadrado. E assim está exatamente o que? Uma maneira muito fácil de você visualizar o que nós chamamos de quê? Do gráfico do momento para essa viga. Então, observando, nós vamos ver que esse sim é o nosso gráfico do momento, e se nós rebatermos o gráfico, como nós fazemos por uma questão de convenção, verificamos que aqui está o gráfico de quem? Do momento em função do comprimento da viga. Então, esta é uma análise dos gráficos da força cortante e do gráfico do momento de flexão para uma viga engastada com carregamento uniformemente distribuído. Ok? Então, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Inscrevam-se no nosso canal Banca Virtual e na internet www.virtualbanca.com.